E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal JesusCast, o mais novo podcast do YouTube. E você que está visitando o canal JesusCast pela primeira vez, já deixa o seu like, se inscreve no canal para acompanhar nossos vídeos, porque toda semana tem vídeo aqui no canal para você, informações, principalmente cristãs, políticas, as situações modernas que nós estamos vivendo hoje aqui. Você vai ouvir falar muita coisa ainda neste podcast aqui, que é eu e você aqui, ó, num tete a tete. E logo mais, a gente vai trazer a gente vai trazer mais pessoas para começar a trocar uma ideia aqui, para a gente poder começar a difundir aqui assuntos que a sociedade se encontra nos dias de hoje e é importante nós sabermos. E hoje o que eu quero falar com você é sobre quem peca mais, os homens ou as mulheres? Você sabia que todos nós, né, eu e você, todos nós somos pecadores. Mas segundo, né, os pensamentos talvez de algumas pessoas aí, que talvez, não sei, a pessoa lê a Bíblia, vê uma história ou outra ali e ela acha que, eu acho que a mulher peca mais. E quando você olha para a Bíblia Sagrada ali, que você vê pessoas como Eva, Dalila, aquelas mulheres de Salomão, a própria esposa de Potifar lá que tentou agarrar José à força, mentindo sobre ele, como diz na palavra, né, e lançou na prisão. Enfim, entre tantas mulheres que a gente vê na Bíblia, será que dá para dizer que as mulheres são mais inclinadas para o mal do que o próprio homem? E eu vou mostrar para você uma opinião aqui também até diante mesmo da Bíblia, dos dias que nós vivemos hoje, da sociedade, do tempo atual. Se você pegar um argumento desse, em resposta a um argumento desse, de que Eva, Dalila, as mulheres de Salomão, a de Potifar, se você for pegar esses exemplos e achar que eles vão sinalizar para você que a mulher tem uma tendência ao mal, a pecar mais do que o homem, eu acredito muito que você estaria, num caso assim, vamos dizer, um pensamento, uma afirmação distorcida. Uma informação desigual, até porque se você vai olhar no Antigo Testamento, a gente pode ver e é constatado, né, lá no Antigo Testamento, que havia muito mais reis impiedosos do que rainhas impiedosas, fariseus, os saduceus, até os sacerdotes escribas. Que inclusive eles foram o quê? Indiciados ali pelo próprio Jesus Cristo, por terem pecados ali profundos. Eu penso que se tivéssemos que fazer uma lista, né, aqui no caso de quem é mais impiedoso e mais pecador, sem dúvida nenhuma, o número de homens seria muito mais alto. Qualquer tentativa que você tenha ou pense em argumentar que as mulheres tenham mais tendência ao mal do que o homem perante a Bíblia, com certeza você vai estar disposto a fracassar. Agora veja só os dados que eu vou te dar aqui. Porque veja só, se alguém de nós, se a gente quiser usar estatística ali contra homens e mulheres ali, a gente vai, querendo ou não, ter de enfrentar isso aqui, ó. Olha esses dados atuais nos Estados Unidos. Preste bem atenção aqui. Eu vou fechar aqui para você, ó. Mais de 90% dos encarcerados são homens. Aqui, ó, de todas as pessoas detidas a cada ano, mais de 70% são homens. Dos condenados a crimes violentos, 80% são homens. De todos os crimes sexuais, 99% das vezes são homens que cometem esses crimes. De todos os homicídios, 89% são cometidos por homens. De todos os presos por assalto, 87% são homens. De todos os presos por incêndios culposos, 83% são homens. Ou seja, gente, isso aqui é devastador. Fica até ruim para a gente falar de números assim, mas não tem como. Através de umas estatísticas que a gente tem aqui, é difícil você dizer que as mulheres pecam mais do que os homens. Quando a gente olha aqui na palavra, a gente vai olhar na Bíblia, quando a gente olha os principais pontos de depravação humana na própria Bíblia Sagrada, a gente encontra aqui que os próprios seres humanos aqui, e a palavra fala que é sem distinção entre homens e mulheres, todos esses estão sob o poder do pecado. E o próprio Paulo, quando a gente olha lá, Paulo vai descrever aqui no livro de Romanos, capítulo 3, 9 e 10. Ele diz assim, ó: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Aí fala, não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado.
Ou seja, como afirma, gente, nas escrituras, lá em Romanos 3, 9 ao 10, como a gente acabou de ler aqui, ele continua dizendo: ninguém é justo, não há um justo sequer. E Paulo continua escrevendo no livro de Romanos, capítulo 5, 12 e até o 18. Ele diz assim, que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Então ele diz o que aqui? Ele não diz que a Eva, ele diz o homem aqui, ó, e diz o homem, não Eva. E fala que com ele a morte que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Ou seja, quando você olha isso aqui, não há nenhum, a gente não precisa de nenhum esforço para entender aqui que a corrupção herdada de Adão não é de Eva e não é nem principalmente nas mulheres, não. Não tem nada a ver, mas é no homem em geral. E às vezes as pessoas, né, um indivíduo ou outro, às vezes vai querer usar um argumento ou um versículo ou outro para dizer que a mulher, né, mais inclinada ao mal, que a culpa é da mulher. Por exemplo, quando você pega aqui no capítulo de Gênesis 3, né, sobre o papel que Eva tem. A Eva tem o papel dela na queda da humanidade, né, e que Paulo vai citar lá também em Timóteo 2,12. Na carta dele, ele escreve bem assim: não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles, antes devem ouvir em silêncio. Só que logo em seguida, quando você vai ver aqui, Paulo vai dar duas razões para nós aqui, porque ele escreveu isto. E é interessante a gente entender, porque a primeira está no versículo 13. E ele diz assim, ó, porque primeiro Deus fez Adão, e depois Deus fez Eva. E a segunda está lá no versículo 14, que ele diz assim, ó, e não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada, e o resultado foi o pecado. O que eu acredito que Paulo está querendo dizer aqui, olhando para Gênesis 1, 2 aqui? Você vai ver que a gente tem 8 indicadores aqui, gente, preste bem atenção, que é dados por Deus ao homem, que seriam usados por ele aqui, né, nas áreas de, mas como áreas de responsabilidade e liderança em relação à mulher. Preste bem atenção, Adão ele foi formado primeiro, mas aqui quando você vai olhar, uma relação temporal, Adão primeiro e depois segundo Eva. E Paulo ele infere aqui que a posição do homem aqui é uma posição de liderança porque está de acordo com com o design com o design que Deus fez, né? A proporção que Deus fez. Mas esse, claro, seria o primeiro argumento. Aí quando você vai ver em seguida aqui a referência de Eva, que ela está sendo enganada, a Eva aqui e não Adão, o que acontece, gente? Vai levar a gente a pensar, e é muito interessante a gente ver isso aqui, que ele faz referência ao fato de que Satanás agrediu a liderança dada por Deus a Adão. Veja só isso aqui. O violando e depois ainda o ignorando completamente quando ele estava lá junto à sua mulher, preste bem atenção, durante a sua tentação. Quando você vai ver no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 6, isso aqui ele deixa bem claro, que ali Adão, ele estava ao lado de sua mulher quando Satanás estava tentando sua mulher e destruindo o relacionamento. A gente vê aqui o que? Satanás ignora o líder e ele fala com a mulher. Justamente com a mulher que o quê? Que a própria deveria ser protegida pelo seu líder, se ele tivesse se prestado a fazer o que ele deveria fazer. Só abrindo um parênteses aqui para você entender o que está acontecendo aqui a respeito da liderança do homem. Hoje, nos tempos modernos de hoje, a mulher ela busca muito mais ser independente, busca muito mais querer as coisas, sair da dependência do homem. E eu posso dizer para você que a porcentagem maior de culpa da mulher tá fazendo isso e a mulher tá saindo para frente, enfim, de feminismo, tudo isso, né, tá despertando isso nos tempos de hoje. E eu posso dizer, como, né, que eu queria dizer para vocês, que a maior porcentagem da culpa disso é do homem que não exerce a sua liderança como aconteceu no passado. E agora não é diferente. Então, o que acontece? Eu acredito que aqui, o ponto dessa passagem bíblica aqui é que o desastre aqui, ele acontece e é resultado direto da violação, preste bem atenção aqui, das funções que é dada por Deus ao homem e à mulher. Eva, ela é colocada como porta-voz, enquanto Adão abriu mão de sua função do quê? De protetor líder. Agora eu te pergunto, qual pecado é pior? O de Adão ou o de Eva? A Bíblia não vai dizer isso. E aí você vai ver que foi peculiar o modo como Satanás escolheu Eva como que o seu alvo que estava na frente de Adão. E como ambos eles aqui foram enganados no processo. Adão de forma passiva e a Eva de forma ativa.
Então, assim, para mim já ir concluindo pro final, o que eu entendo é que quando você olha isso, não dá pra gente, quando olha todos os dados, tanto bíblico, né, quanto esses dados que eu dei pra vocês, essas estatísticas nos Estados Unidos, não dá pra gente afirmar, não, que a mulher ele é mais pecaminosa e é mais inclinada pro mal. Mas se você, por exemplo, é um pai que educa, ou você que é um líder de uma igreja, é um pai que tem filhos e filhas, o melhor jeito da gente ensinar os nossos jovens, tanto a mulher quanto o homem, o melhor jeito é de você ensinar um homem a ser homem e não mulher. E ensinar uma mulher a ser uma mulher e não um homem. O melhor jeito é ensinar a eles ser homens de Deus e mulheres de Deus. E logo em seguida, mostrar que tanto a masculinidade quanto a feminilidade, gente, são a melhor opção. Pois por causa da nossa natureza caída, temos tantas tentações que umas são mais atraentes aos homens e outras são mais atraentes às mulheres. E sim, preparar os nossos filhos para isso. Eles precisam saber o que é peculiar em ser homem e o que é peculiar em ser mulher. Eles precisam saber quais as tentações que atingem os homens e saber quais as tentações que atingem a mulher. Vem cá, e pensa comigo. Não existe diferença entre homem e mulher? Então, com certeza, existem diferenças de tentações tanto para homens quanto para mulheres. Por exemplo, hoje, vamos lá. Hoje não, hoje como sempre foi e deve ser. Você pode dizer que o homem ele tem uma responsabilidade o quê? Em ser um líder tanto sacrificial como amoroso. Só que ele pode ser tentado a não cumprir essa responsabilidade, se tornando o quê? Passivo e negligente. E a mulher, ela pode ser o quê? Tentada ao quê? A preencher esse espaço. E aí sendo o quê? Tanto dominadora quanto manipuladora. Você também pode dizer que como o marido foi projetado por Deus, né, para ser pai, e a mulher projetada por Deus para ser mãe, que tanto o homem ele pode ser tentado a ser como um pai de sua mulher, e assim também a mulher a ser tentado como mãe de seu marido. E assim ambos se rebaixam, se ofendem de várias formas diferentes. Resumindo e terminando, em outras palavras, devemos sim ensinar os nossos filhos, claro, ou se você é líder, se você está num discipulado, dando um estudo, nós devemos ensinar sim que eles são pecadores. Tanto os filhos como as filhas, homens e mulheres, e dizer que existem tanto o pecado, as tentações para os homens e tanto os pecados e as tentações para as mulheres. E que eles não são iguais e que não vai existir benefício nenhum eu ficar escolhendo quem é mais depravado do que o outro, entende? Gente, o pecado ele é tão profundo que nós temos que ter tanto trabalho, e realmente temos muito trabalho, em querer se santificar, buscar a santificação cada vez mais e sem ficar justificando quem errou mais, a culpa é dele, a culpa é minha, ou ele peca mais ou ele peca menos. E de uma coisa você pode dizer para os seus filhos, para os seus liderados, discípulos, a igreja, enfim, que em meio a tudo isso, hoje existe uma boa e ótima notícia. Tanto para homens quanto para mulheres, a grande oportunidade que nós temos de ser alcançado pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ser salvo por Ele, que no seu infinito amor morreu por causa dos nossos pecados, entregou a sua vida na cruz, que morreu, ressuscitou e possibilitou o perdão que apaga todos os nossos pecados. Entendeu? Valeu, gente? Então é isso aí que eu queria deixar para vocês, essa mensagem. Compartilha com todo mundo aí, segue o canal, deixa o like aí no canal do JesusCast e me aguarde até o próximo vídeo.